Ah, pessoal, tudo bem? Capítulo 1: O mundo do eu e do ego. O ser humano, desde os primeiros registros de sua vida em sociedade, aprendeu a se ver como um eu. Esse eu, que nasce como a simples consciência da própria existência, foi sendo moldado e reforçado pela linguagem. A palavra eu não é apenas um pronome de autoidentificação, ela é o alicerce de toda uma estrutura de pensamento que isola o indivíduo do todo, colocando-o como centro, como medida, como sujeito que deve possuir e dominar. Ao longo do tempo, essa centralidade do eu foi se tornando o eixo de toda a organização social. Mas o que parece natural é, na verdade, resultado de uma construção artificial, sustentada por códigos linguísticos que fazem o indivíduo acreditar que é livre, quando, na realidade, ele se encontra submisso a um sistema que o manipula sem que perceba. O eu é, portanto, a porta de entrada para o ego. O ego nada mais é do que a ampliação desse eu, transformado em desejo de posse, de controle, de diferenciação. A linguagem dá ao ego o terreno perfeito, cada substantivo delimita coisas, cada verbo indica ações, cada adjetivo classifica, cada pronome cria fronteiras. Tudo isso reforça a ilusão de que o indivíduo é dono de si, de suas ideias, de seus bens, de sua liberdade. Mas aqui está a contradição central. O mesmo indivíduo que acredita estar no controle é, ao mesmo tempo, produto de uma manipulação ideológica que se expressa pela língua. Ele é conduzido a agir, pensar e sentir conforme as estruturas de poder desejam. E, ainda mais perverso, é levado a acreditar que age por livre escolha. Assim, o mundo do eu e do ego é também um mundo da escravidão invisível. O escravo que pensa ser livre é o escravo perfeito, porque jamais se rebelará contra as correntes que não vê. Ele defenderá sua prisão como se fosse liberdade, sustentará os privilégios de poucos acreditando defender os seus próprios, e reforçará as instituições que o oprimem acreditando estar protegido por elas. Esse é o mundo que a linguagem constrói, uma realidade em que o eu é elevado à condição de soberano, mas apenas como ilusão. O verdadeiro soberano não é um indivíduo, mas o sistema que molda esse eu para servir ao egoísmo, um egoísmo coletivo e estruturado que se disfarça de sociedade, de moral, de progresso. O eu, portanto, é o ponto de partida de toda a engrenagem. O ego, sua expansão, é o combustível que a mantém em movimento. E a língua, com sua capacidade infinita de criar e organizar significados, é a fundação que sustenta esse edifício ideológico, um edifício que aprisiona e manipula, ao mesmo tempo que convence seus habitantes de que vivem em liberdade. A linguagem cria a ilusão do eu como algo único e isolado. O substantivo eu, reforçado pelos pronomes pessoais e por toda a estrutura gramatical que orbita em torno do sujeito, ergue uma muralha invisível entre o indivíduo e o coletivo. O eu se transforma em ego quando deixa de ser apenas uma referência de existência e passa a ser uma entidade que reivindica, possui e se diferencia. Essa individualidade é constantemente alimentada pelo próprio código linguístico, nomes, adjetivos, predicados, tudo aponta para a separação, para a diferenciação, para o reforço de uma identidade que só existe porque há uma comparação implícita com os outros.